Olá, meu nome é Fernanda Tessari e o feedback de mãe de hoje é um pouquinho da história sobre a minha gravidez. Eu me casei aos 17 anos, em meio a um tratamento de gastrite devido a toda aquela ansiedade de preparar a festa de casamento, vestibular. Eu engravidei da minha filha mais velha. Então, assim, foi uma falha do anticoncepcional. Sim, o médico crê que foi uma interação medicamentosa, eu engravidei. Mesmo tendo minha filha na adolescência, eu mantive os estudos. Eu parei somente 6 meses, ou seja, eu casei no terceiro ano do ensino médio, no meio do ano. Descobri que estava grávida em agosto e quando foi em fevereiro, né, ela nasceu. Quando ia iniciar minhas aulas na faculdade. Então, eu pedi à faculdade, né, os 6 meses de amamentação exclusiva e só comecei a estudar em agosto. A dela estava com 5 meses mais ou menos. E aí eu estudava de manhã e à tarde para poder cumprir toda a carga horária, já que a minha faculdade era do estado e era aula presencial todo dia, até sábado tinha aula. Assunto para me tratar em outro vídeo também, estudar com criança pequena, eu sofri demais. Nossa, a questão de ter que tirar leite, eu amamentava ela. Mas deixa para tratar em outro vídeo, é muito assunto. Então, e aí eu nunca parei de estudar. Eu terminei a faculdade, eu comecei a pós-graduação, terminei a pós-graduação e comecei um mestrado. E quando eu tava fazendo o mestrado, minha filha já com 6 anos, ela sempre pedia um irmãozinho. E eu falava, filha, a mamãe tem que terminar de estudar e depois terminar a gente arruma. Mas quando foi em 2017, ela e meu esposo começaram a me impressionar demais. Ah, daqui a uns dias eu vou estar grande, ela falava, e aí eu já não vou querer mais brincar com meu irmãozinho. E meu esposo, ah, eu vou ficar velha e não vou querer ter mais filho. Sabe, essas coisas de família. E aí eu falei, não, então tá bom. Então eu vou fazer o seguinte. Eu conversei com meu esposo, vou parar de tomar remédio, mas nós vamos fazer um método Billings, que é um método que eu queria fazer há muito tempo, para conhecer meu organismo, meu corpo, os sinais dele, e vamos planejar para ter um menininho, que eu queria muito ver a nossa versão na versão masculina. E aí, quando foi em 2017, eu estava no segundo ano de mestrado. Em 2018 eu ia defender, pensei comigo, bom, geralmente o medicamento anticoncepcional demora um certo tempo para sair do organismo, né? Eu sei que isso varia de mulher para mulher. Tem mulher que engravida no primeiro mês, tem mulher que engravida até 1 ano. Aí, o que acontece? Eu tomei 7 anos anticoncepcional por medo de engravidar, porque realmente gravidez na adolescência para mim foi meio que um trauma. Eu sofri muito, né, para conciliar tudo, casamento recente, estudos, mas em 2017, em novembro, eu parei de tomar remédio. E aí fiz os exames, o check-up geral, fiz uma ultrassom para ver, né, se meu útero tava bacaninha, né, porque realmente o anticoncepcional pode fragilizar o útero da gente. A médica falou, não, tá tudo beleza, você pode engravidar a hora que você quiser, seus exames de sangue tá tranquilo também, não tem nenhuma alteração. Aí eu falei, e agora? E agora? O que eu vou fazer? Eu vou continuar cuidando, fazendo o método Billings direitinho. Isso que como eu tava conhecendo o método Billings, eu tava usando camisinha também. Então, assim, eu não tinha total confiança nele porque eu tava conhecendo, mas é um método muito seguro que quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição. É um método muito bom, porque os efeitos do anticoncepcional na nossa vida não é bom. Eu vou até falar sobre isso também em um outro momento. Final do ano, nós fizemos uma viagem para o Nordeste. Eu nunca tinha ido para o Nordeste. Meu sonho era ir lá com a minha família, né? Com meu esposo. Nós não tivemos uma lua de mel na época que nós casamos, né? Então, assim, foi a nossa lua de mel. Só que minha filha foi junto. Não consigo viver se ficar sem ela. Aí, quando eu viajei, eu tava menstruada, que foi logo depois do Natal. A gente ia passar o Réveillon na praia. Falei, gente, eu vou chegar na praia desse jeito, o que eu vou fazer? Mas, enfim, quando eu cheguei na praia, demorou 2 dias, tava já de boa. Aí, fui tomar banho normal, né? E aí, beleza. Aí, quando foi no ano novo, né, na virada do ano, a gente deu uma
vacilada, não usamos preservativo. Mas aí, pelas minhas contas, eu tava no dia fértil, eu falei, bom, se eu engravidar vai vir um menino. E nisso também eu tava preparando meu organismo, eu tava tomando vitamina, ácido fólico, né? Desde quando eu parei o anticoncepcional, eu comecei a vitamina por orientação médica mesmo. Voltamos de viagem no dia 6 de janeiro. Voltamos à nossa rotina normal, eu sou professora, preparação da escola, das aulas, planejamento e tudo mais. E nisso, quando foi dia 24 de janeiro, era para minha menstruação vir novamente. E eu sou super regulada, assim, sempre certinho. Aí eu não tava sentindo cólica, eu não tava sentindo nada assim nas minhas articulações, nas pernas, sintomas que eu sempre sinto. Falei, meu Deus, será que eu já tô grávida? Não é possível. E, gente, eu não consegui esperar até o dia seguinte, o dia 25. Eu não esperei minha menstruação vir. Era pra vir dia 24. Eu não tava com sintoma nenhum que ia descer a menstruação. Eu peguei e fui fazer um exame de sangue. Porque na minha primeira gestação na adolescência, eu fiz exame de farmácia, aqueles testes, e deu negativo e eu tava grávida. E eu continuei tomando anticoncepcional. Então, assim, no meu caso, pra mim não deu certo aquele teste. Então, eu realmente parti pro de sangue na minha filha deu positivo e no dos meus bebês também. E aí eu fiz o exame de sangue e fiquei esperando lá no laboratório. Aí eu peguei o papel e ia saindo indo embora. Aí a moça, você não vai abrir não? Aí eu falei, vixe, ela viu o resultado, porque vê, né, a hora que vai imprimir. Aí eu abri, nem abri, sabe aquele espacinho que olha assim. Aí eu vi o nome positivo, aí eu sentei. Porque eu tinha ido de moto, pensei, meu Deus do céu, e agora? Aí eu já tava com medo de andar de moto. Muda tudo, né, na vida da gente. O positivo muda tudo. Só que quando eu era adolescente, eu não fiquei tão assim. Agora, na minha fase adulta, eu já fiquei preocupada. Ai, meu Deus, e agora? Aí eu saí de lá com o maior cuidado para dirigir, porque realmente moto é mais perigoso. E aí eu passei numa loja de roupa de criança, né, comprar sapatinhos. Só que eu não achei branquinho ou amarelinho. Aí eu queria uma cor neutra, né? Uma chupetinha. E aí eu passei na Cacau Show e comprei chocolates também. Coloquei essa chupetinha dentro. Esse dia fazia 10 anos e um mês de namoro. Eu comemorei 10 anos de namoro no dia 24 de dezembro. Então eu tinha um mês depois do Natal, né? Praticamente. Peguei pro meu esposo, ó, presente 10 anos e um mês de namoro. Mas ele, super desligado, achou normal, né? Porque eu sempre dou chocolate, sempre gosto de presentear, fazer surpresinha. Quando ele abriu, ele sentou. Ele, é sério? Eu não gravei como a maioria das pessoas faz. Eu fiquei bobo olhando ele, não gravei, infelizmente. Mas ele ficou super feliz. Comecei a tomar cuidado, normal, né? Que uma grávida tem. Não senti enjoo. Eu falei, nossa, com fé em Deus, dessa vez eu não vou sentir enjoo, porque na minha primeira gestação eu senti muito enjoo. E eu comia e não sentia nada. Pra mim que tava tudo normal, tudo beleza. Aí eu falei, agora nós vamos fazer ultrassom a partir de 8 semanas. Eu não vou fazer antes, porque na minha filha eu fiz antes, não tinha coração batendo. Eu fiquei super preocupada. Eu falei, eu não quero isso. E nisso tudo, minha filha falava desde o final do ano, meus irmãozinhos, eu quero ter 2. Eu falei, filha, eu não sei se eu vou querer engravidar de novo. Na minha intenção, na minha cabeça, que ela queria ter as 2 vezes seguidas. Falou, não, mas eu vou ter 2 irmãozinhos. Eu pedi pra Deus. E na minha família não tem caso de gêmeos. E aí eu falei, eu ficava preparando ela o tempo inteiro para uma negativa, né? Porque não tem caso de gêmeo. De onde vai sair gêmeo aqui? E eu falava, filha, seja o que Deus quiser. Se ele mandar um, o importante é ter saúde. Ou uma irmãzinha, né? A gente já tinha definido os nomes, né? Se fosse menino ia ser Iago, se fosse menina ia ser Esther. Quando eu fiz a ultrassom com 8 semanas, que é mais ou menos 2 meses, né? Gestacionais, o médico fez ultrassom, coração batendo normalzinho, tudo beleza. Já deu um alívio, graças a Deus, a gravidez vai bem. Só que meu esposo perguntou assim, doutor, tem só um bebê aí mesmo? Aí ele super, assim, eu acho que o médico tava no mau dia, né? Ele, ai, não tá vendo só um bebê aí?
Não tá vendo? É só um batimento, não sei o quê. Respondeu assim meio mal, mas respondeu aí ele falou, não, doutor, porque minha filha fica falando que tem 2 bebês aí dentro da barriga da mãe dela. Então, é por isso que eu tô perguntando só. Nisso eu cheguei para buscar minha filha na escola, eu falei, filha, nós fizemos a primeira ultrassom, não teve como você ir, porque é no horário da escola, né? Como de manhã eu dava aula e de tarde ela ia pra escola, minhas ultrassons sempre eram marcadas à tarde. E pra ela, filha, é só um bebezinho que tem. Aí ela ficou triste. Eu acho que esse médico tá errado, mãe. Porque eu pedi pra Deus e Deus, ele ouve a gente. Então, assim, ele deve estar enganado. Aí eu falei, filho, o importante é ter saúde. Às vezes depois a mãe tem outro bebezinho. Às vezes é por isso, Deus vai mandar um de cada vez. Então eu sempre preparando ela, eu fiz 3 meses. Eu falei, na ultrassom, né? A translucência nucal, que é muito importante, né? Para detectar, né? Malformação, né? Uma série de fatores. Aí eu falei pro meu esposo, vamos fazer no hospital que a Yasmin nasceu, porque eu quero ter o bebê lá. Porque aqui onde eu moro, assim, ter pelo SUS é bem complicado. Então, como eu já tive um parto cesariano, eu tenho medo, sinceramente, de ter pelo SUS e ter que enfrentar um parto normal e às vezes não dilatar o suficiente, porque aqui teve muito casos negativos, é nesse sentido, tá? Mas essa segunda gestação eu queria ter parto normal, de verdade, de coração. Só que eu queria ter uma atenção melhor. Então, o hospital que eu tive ela particular foi muito bom nesse sentido. E aí nós fomos fazer a ultrassom. Mas antes o médico nos atendeu, viu a minha primeira ultrassom. Aí ele falou assim, você já tá com 13 semanas, né? Pelas minhas contas, que tá com 3 meses e 1 semana. Provavelmente vai dar pra ver o sexo. Ai, eu fiquei super animada, meu esposo também. Ai, tomara que dê pra ver. Vamos fazer ultrassom. E lá, ainda bem que o aparelho dele era muito bom, não precisava ser transvaginal. Nossa, odeio aquele exame. Foi pela barriga mesmo, com 3 meses. Aí ele passou o gelzinho. Quando ele colocou o aparelho, apareceu lá na televisão 2 bolas. Aí eu... Eu sou professora de biologia, né? Eu já tinha visto aquela cena antes nos livros. Falei, não é possível. Não é possível. E eu fiquei 1 minuto sem respirar, eu acho. E aí o médico falou assim pro meu esposo, olhando pra ele, né? Mas falou pra nós, falou, eu tenho uma novidade pra vocês, não é um bebê, são 2 bebês. Aí meu esposo, nossa, eu não acredito, que começou a chorar e aquela coisa lá. É sério, é 2. A Yasmin falou, a Yasmin sempre falou que era 2 e não sei o quê. E nós ficamos muito felizes. Só que aí o medo redobrou, porque a gente tinha ido de moto fazer ultrassom. Eu falei, meu Deus do céu, andando 3 meses que eu tô andando de moto. E assim, gêmeos é mais sensível, né? Porque pesa mais o útero. E realmente minha barriga tava muito grande, gente. E o médico falava que era gases, eu ia tomar soro direto. Nessa altura, eu nem falei, mas eu já tava com muito enjoo. E assim, muita dor de cabeça, que só passava com medicação intravenosa. E aí eu ia no hospital do SUS, dia sim, dia não, tomar soro e medicação pra sobreviver, porque eu não comia nada, nem bebia água. E aí o médico falava que era gases, que minha barriga tava inchada, era normal. Ele nem suspeitava. Cheguei pra tomar um soro um dia lá, falei, doutor, os gases são 2 bebês. Eu tomei muita medicação, senti enjoo dobrado realmente até os 4 meses e meio, foi bem difícil. Mas sobrevivi, e minha barriga crescendo o dobro mesmo. Com 2 meses gestacionais, eu parecia que tava com 4. Por isso que eu achava muito grande a minha barriga. Eu falei, gente, isso aqui não é normal. Pra vocês terem ideia, um dia antes da ultrassom, que eu descobri que eram gêmeos, eu falei pro meu esposo à noite, pensou, amor, se não tiver um bebê mesmo, tiver 2, igual a Yasmin tá falando, porque vai que um tava escondido atrás do outro, ou sei lá, né? Se tiver diferença de alguns dias, o coração não tava batendo naquela primeira ultrassom. Não, bom, não sei, né?
e o que que houve, né? Se foi milagre de Deus, se ele colocou depois, né? Assim, sei lá, é algo muito sobrenatural não ter aparecido, porque o aparelho, né, que eu fiz com 8 semanas era muito bom também. Cheguei em casa, contei pra minha filha, ela falou, eu sabia que aquele médico estava enganado, aí ela pulava de alegria e ela começou a me abraçar, porque desde 8 semanas até 13 ela ficou meio recuada, não me abraçava, não, assim, fazia pouco carinho, ela tava triste. Mas depois que ela soube que era 2, era o tempo todo na barriga, carinhando e tudo. Passei a ter muito medo. Falei, gente, eu tenho 1,56 m. Olha a minha estatura, como é que eu vou dar conta? Falei, Senhor, não é possível, eu confio em Ti. O Senhor não deve ter dado algo que eu não vou dar conta. Mas mesmo assim, eu tinha muito medo, gente. Assim, eu comecei a ter medo de não dar conta deles nascer prematuro. Eu tava num grupo de mães de gêmeos. Teve mãe gemelar que teve com 5 meses e perdeu os 2 bebês, sabe? Teve uma com 8 meses já, que tinha condições de estar viva. Ela foi fazer ultrassom, os 2 não estavam batendo os coraçõezinhos, não sabe o que aconteceu, a médica. Muitas coisas negativas que me afetaram muito. E eu me apeguei muito com Deus. Eu assistia Canção Nova todo dia e tinha um programa lá pela manhã que me ajudou muito nesse sentido de fortalecer a minha fé, porque realmente eu tava abalada. E eu lutei, né, para ter uma licença antes da hora pelo INSS e realmente foi muito difícil. A primeira vez eu recebi uma negativa, eles falaram que eu tinha condições de trabalhar. Eu tava com 5 meses e quando eu consegui com 6 meses, eu parecia que tava com mais de 9 meses, a barriga imensa. Dobro mesmo do que eu tinha engordado na Daiazen, que eu engordei 10 quilos, na deles eu engordei 24 quilos. Minhas pernas incharam muito, meus pés racharam, de tanto soro que eu tomei, assim, eu passei muita dificuldade mesmo. Foi mais pela graça e honra de Deus, estamos todos aqui bem, com saúde. E conseguimos chegar até as 34 semanas, devido a uma hidronefrose nos meus rins, teve que fazer uma intervenção, né? Uma cesárea, né? Também eu não ia ter normal, sabendo que era 2, gente. Se fosse 1, eu realmente queria passar por essa experiência, mas sabendo que era 2, né? Ia ser cesariana. Antes da hora, porém não ficar na UTI para graça e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu orei muito, eu tinha muito medo deles nascer prematuro, eu não queria que eles fossem para UTI. Realmente, Deus atendeu minhas preces, assim, eu não tenho palavras. Mas um outro momento eu vou falar sobre meu parto, porque não foi essa maravilha toda, os dias que eu estive internada, tudo como foi, eu vou contar pra vocês em um outro vídeo, tá bom? Um pouquinho da minha gravidez gemelar, foi uma grande surpresa, mas assim, hoje eles são o xodó da família, todo mundo assim, quer sempre ver, saber, e quer fotinho.
receberam com muito carinho, né? E são os primeiros gêmeos da família, então assim, todo mundo ficou muito honrado mesmo pela essa dádiva de Deus. Então é isso, para quem gostou da história, está até aqui, curta, se inscreva, tem muitas dicas no canal, tem receitas, eu vou dar vários feedbacks sobre o trabalho, que eu também trabalho fora. E assim, compartilhar um pouquinho. Eu procurava tanta coisa no YouTube, tantas pessoas me ajudaram e hoje eu quero fazer o mesmo. Então, tchau, tchau. Até a próxima.